Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa discussão sobre pesquisa interpretativista em contabilidade. Nos vídeos anteriores, nós abordamos os aspectos ontológicos e epistemológicos da pesquisa em contabilidade. E hoje eu vou finalizar o tópico discutindo aspectos de metodologia e técnicas que são usadas na pesquisa interpretativa. Ok? Bom, a gente discutiu na aula anterior, no nosso vídeo anterior, a necessidade de usar métodos naturalísticos. Por que isso? A pesquisa interpretativa, também chamada de qualitativa, ela requer que o pesquisador ele tenha um contato intenso e prolongado com o campo, de preferência no ambiente onde o próprio fenômeno está inserido ou está ocorrendo. Então, é necessário que o pesquisador esteja presente no ambiente onde o fenômeno ocorre ou ocorreu. E isso vai requerer do pesquisador capacidades de observação muito mais do que instrumentos sofisticados de coleta de dados. Tá? E o pesquisador ele vai colocar o seu foco na observação, na coleta de informações sobre atividades cotidianas dos indivíduos ou de grupos de indivíduos no contexto das organizações. Lembrando que a pesquisa interpretativa ela se baseia numa ontologia idealista que pressupõe que a realidade ela é socialmente construída por meio das interações dos indivíduos. Então é necessário observar essas interações. Tá? O papel do pesquisador nesse caso, lembrando também dos aspectos epistemológicos, é produzir uma explicação que seja holística, ou seja, que leve em consideração uma série de elementos do contexto que são necessários para entender as ações, as intenções e os comportamentos dos indivíduos. Tá? Então, ele vai fazer isso buscando obter dados sobre da percepção dos atores, dos sujeitos, como os sujeitos percebem o mundo, como eles criam nas suas mentes, na sua percepção, o mundo, levando em consideração aspectos estruturais também, tá? Por exemplo, linguagem e elementos do contexto. Tanto os fornecedores de significado, como no caso a linguagem, os sistemas de informação, a contabilidade, a economia, etc., como também aspectos históricos, culturais, sociais do contexto onde o fenômeno está ocorrendo. Tá? E o pesquisador, então, ele vai tentar se tornar um insider. É por isso que a pesquisa interpretativista ela tende a ser mais demorada, né? Porque o pesquisador ele vai passar bastante tempo lá no contexto, no ambiente da pesquisa, e se ele não for um conhecedor, se ele não for um membro daquela cultura, daquele ambiente, ele vai ter que passar um tempo só para se aculturar, tá? Para ter a capacidade de entender um pouco como as pessoas daquele ambiente se comportam, como elas se sentem naquele próprio ambiente. Aí, o que eu acho legal aqui, uma fala de Arens e Chapman, é o seguinte, olha, o imediatismo vamos dizer assim, o ao vivo da experiência, o momento ali, aquele ato de estar presente, o potencial de interações abertas entre pesquisadores e pesquisados, a combinação de dados estruturados e não estruturados, tudo isso enfatiza a importância do trabalho teórico do pesquisador, ou seja, a riqueza de detalhes que o pesquisador, quando ele entra num ambiente, é tão grande essa riqueza de detalhes que ele pode se sentir, como que eu posso dizer, overpowered, né? Ele pode se sentir sobrecarregado pelo volume e pela complexidade dos dados. Então, um ponto inicial para evitar isso é a teoria. Então, o quadro teórico ele orienta o olhar do pesquisador, ele não determina o olhar, mas ele orienta. Ele, pelo menos, fornece elementos para o pesquisador decidir aonde colocar a sua atenção, tá? No início. Bom, em termos de estratégias de pesquisa interpretativa, tem várias e não dá para entrar em detalhes em cada uma delas. Por exemplo, aqui eu vou apresentar 5 estratégias e cada uma delas eu estou citando um livro, ou seja, para a gente desenvolver investigação narrativa,
ou usar métodos de pesquisa fenomenológicos, ou desenvolver procedimentos de ground theory, ou etnografia, ou estudo de caso. Para cada um desses aqui tem um livro que a gente poderia, que a gente deveria ler para entender como é que esses métodos são aplicados, como é que, na verdade, entender qual é a estratégia, o que compõe a estratégia, qual é o posicionamento do pesquisador, quais elementos metodológicos, técnicos ele tem disponível, tá? Então, assim, tem muitas estratégias de pesquisa interpretativa e quando você escolhe uma, você procura se aprofundar nela, preferencialmente estudando e se desenvolvendo, tá? No STOA, lá no E-Disciplinas, eu enfatizei o estudo de caso, tá? Eu trouxe mais em detalhes elementos de estudo de caso. Por exemplo, eu mostro aqui na seção estudo de caso o que é. Então tem um arquivo aqui que define, apresenta o estudo de caso enquanto estratégia de pesquisa. Discute o protocolo do estudo de caso, que é um instrumento que orienta o trabalho do pesquisador no estudo de caso e até mesmo apresenta em detalhes como é que é a estrutura desse protocolo. Acho que vale a pena vocês lerem esse material, tá? Bom, em termos de amostragem, o Laughlin ele tem uma fala interessante aqui. Fala, olha, a escolha dos exemplos, a escolha da amostra, ela ocorre pelo seu potencial de fornecer um quadro rico, de fornecer elementos para entender os modelos. Eles não são escolhidos de forma aleatória para avaliar se eles se encaixam, se a amostra, se os elementos da amostra se encaixam no modelo ou não, tá? Ou para avaliar se o modelo se encaixa na realidade. Então eu tenho um quadro teórico e eu quero desenvolver um estudo, eu seleciono um elemento, uma amostra do contexto que tenha potencial de me trazer informação, riqueza de informação, tá? O Patton fala algo parecido, ele chama de, olha, a lógica e o poder da amostragem proposital, ela se situa na capacidade de selecionar casos ricos em informação para estudo em profundidade. Então, quando eu vou fazer um estudo de caso, eu não seleciono aleatoriamente o caso, eu seleciono casos ricos em informação. São aqueles dos quais a gente pode aprender bastante a respeito do tema central, do propósito da pesquisa. E aí vem o termo amostragem proposital, amostragem intencional. Tá? Um outro aspecto de amostragem é o tamanho da amostra. Por exemplo, tem autores, o Erlandson, eles dizem o seguinte, olha, um aspecto da amostragem intencional é o tamanho da amostra. E a regra básica é, não há regras para o tamanho da amostra. Ou seja, na pesquisa interpretativa, busca-se qualidade e não quantidade. Busca-se riqueza de informação e não volume de informação. Então, por exemplo, eu posso fazer um estudo de caso e eu vou fazer um estudo de caso único. Então eu tenho uma organização, é uma observação. Obviamente eu vou coletar dados de vários aspectos dessa organização, mas a analogia para um estudo em estatística, né, seria uma única observação. Do mesmo modo, quando eu falo de etnografia, existe uma abordagem, um método dentro da etnografia que se chama autoetnografia, em que o pesquisador ele investiga a si próprio, então é uma amostra de uma pessoa só. Tá? Tudo isso é possível dentro da pesquisa interpretativa. Tá? Bom, ela ocorre num cenário natural. O pesquisador sempre, então, em termos de coleta de dados, o pesquisador sempre vai ao local onde o fenômeno ocorre. Ok? E ele vai conduzir a pesquisa lá naquele local. Então, quando você vai considerar essa escolha de técnicas, um aspecto que é interessante é o seguinte: a pesquisa interpretativa ela começa bem antes de uma pesquisa, em termos de processo de planejamento, ela começa numa etapa bem anterior a uma pesquisa positivista. Porque a pesquisa positivista, ela usualmente se baseia em todo um trabalho de estruturação, de planejamento de coleta de dados para depois ser feita a coleta de dados. Na pesquisa interpretativa não é assim. O pesquisador muitas vezes vai a campo antes de ter definido exatamente o que ele vai fazer. Até o objetivo da pesquisa pode estar em aberto ainda e o pesquisador vai a campo para se expor aos dados.
porque assim ele vai refinando questões de pesquisa, ele vai refinando o quadro teórico, a escolha do quadro teórico, ele inclusive decide o que instrumentos usar com base nas possibilidades. Por exemplo, eu posso ir visitar uma empresa, fazer um estudo de caso, e a empresa me permitir filmar. Mas eu não tinha esse planejamento antes. Mas a partir do momento que ele diz, não, você pode vir aqui e filmar, eu vou pensar em incorporar esse elemento na minha coleta de dados. Tá? Então o processo ele pode mudar à medida que portas se abrem ou se fecham. E a partir do momento em que eu descubro fontes de informação. Tá? Então a pesquisa interpretativa é bem flexível e ela tem um caráter mais aberto do que a pesquisa positivista. Para algumas pessoas isso traz um pouco de insegurança. Para outras pessoas preferem essa abordagem. Tá? Bom, os procedimentos básicos de coleta de dados, as técnicas básicas de coleta de dados são a observação, a entrevista e a pesquisa documental. Tá? E além do uso de material audiovisual também. Eu também coloquei lá no Stoa um material para vocês sobre observação não participante, sobre entrevistas e sobre pesquisa documental. São textos de 2 páginas que eu tirei de uma enciclopédia de pesquisa interpretativa. Acho que também é uma boa leitura para vocês se familiarizarem sobre as diferentes abordagens, diferentes técnicas, né, de observação, no caso a não participante, diferentes abordagens de entrevista e de pesquisa documental. Tá bom? É muito comum que o pesquisador, eu falei que a pesquisa interpretativista ela é menos estruturada, mas ela tem estrutura também. Então é muito importante que o pesquisador desenvolva um protocolo. O protocolo é como se fosse um guia que vai orientar o trabalho de campo. E os roteiros também. Então, por exemplo, eu desenvolvo um roteiro de observação. O que inicialmente eu vou focar na observação? E um roteiro de entrevista. Aí, dependendo do tipo de entrevista, se ela é aberta, se ela é semi-estruturada ou estruturada, as características do roteiro mudam, tá? Então, o pesquisador ele tem que planejar a sua técnica e a proposta que ele vai usar, o procedimento dele, tá? Pode mudar com o passar do tempo, mas ele faz um planejamento também. Bom, e análise? O foco do pesquisador é oferecer uma explicação sobre como as pessoas, naquele ambiente particular, constroem sua compreensão a respeito do mundo, no caso do fenômeno. Como é que eles explicam o fenômeno, como é que eles se comportam, como é que o fenômeno ocorre. O Miles e Huberman eles definem 3 etapas na análise. Eles chamam de redução dos dados, apresentação dos dados e extração de conclusões. Tá? A redução dos dados, imagina que você fez entrevistas, por exemplo, você entrevistou 12 pessoas na empresa, e você fez uma entrevista de 1 hora com cada uma dessas 12 pessoas, você vai ter provavelmente em torno de 120 páginas de texto de entrevista. E como é que se apresenta isso? Então, a primeira análise, a primeira etapa é a redução dos dados. Então, ele diz, olha, é um processo de seleção, de estabelecimento de foco, de simplificação, de abstração, de transformar os dados que aparecem nas transcrições das entrevistas ou nas anotações de campo. E a ideia é eu vou começar a selecionar pedaços, partes dos dados que aparecem como significativas. Tá? E aí isso ocorre continuamente. Desde a primeira visita eu já começo a selecionar aspectos dos dados que chamam a minha atenção enquanto pesquisador. Tá? Então ele diz aqui, mesmo antes dos dados serem coletados, uma antecipação dessa redução já ocorre. Por exemplo, quando o pesquisador decide o framework teórico. Tá? A partir do momento que você seleciona o quadro teórico, de uma certa forma você já está direcionando uma redução do que vai ser observado. Tá? Só que ela não é tão extrema quanto no caso da pesquisa positivista. Ele diz, olha, a redução dos dados é uma forma de análise que afina, vamos dizer assim, né? Corta, que seleciona, que foca, que descarta e organiza os dados. Tá? O objetivo é que no final eu consiga concluir algo, mas para isso eu preciso limpar os dados. Tá? Então, um autor aqui, o Teske, ele chama isso de condensação dos dados. A apresentação dos dados é uma forma mais organizada e comprimida de mostrar as informações para o leitor, quando eu for pensar num leitor, né, que eu vou apresentar o meu trabalho.
Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar aquele artigo da Gabioneta e seus colaboradores, essa aqui é uma forma de apresentação dos dados, só que é uma forma bem condensada. Então ela diz, olha, essa aqui são os códigos, os códigos que eu usei, chama códigos de primeira ordem, que são trechos que eu destaquei nas próprias entrevistas ou nos documentos, etc. Os temas de segunda ordem já são então, a conexão entre esses códigos, essas marcações que eu fiz nos documentos com conceitos do meu quadro teórico, e aqui eu agreguei essas dimensões que seriam os elementos do relatório. Se vocês voltarem, lerem lá o artigo de Gabioneta e seus colaboradores, vocês vão ver que os resultados são apresentados em 3 temas. Tá? E em cada tema eles discutem a interação entre esses elementos aqui. Tá certo? Essa aqui é uma outra forma de apresentar os dados, data display, é você mostrar as passagens ou das entrevistas ou dos documentos e como elas foram codificadas e agrupadas. Tá? E no texto, os autores escrevem o texto aqui, né, desenvolvem um raciocínio e apresentam as evidências que embasam esse raciocínio, e as evidências são passagens das entrevistas ou dos documentos consultados, certo? Bom, acho que dá para imaginar que uma das grandes dificuldades, um grande desafio do pesquisador que segue essa abordagem é que os métodos são muito pouco estruturados, eles permitem uma ampla liberdade para os autores e não há convenções claras sobre os procedimentos que devem ser usados. Então, o analista, o pesquisador, ele enfrenta, ele se defronta com uma quantidade absurda de informação e ele tem poucas diretrizes que o protejam do auto-engano, que é de você tirar conclusões, por exemplo, que são precipitadas, que são inválidas, que são enviesadas, tá? Que não derivam exatamente dos dados. Esse é o grande desafio. Bom, e aí, como é que você convence o leitor, então, que as suas conclusões são não válidas? Não existe essa discussão de validade em pesquisa interpretativa, tá? Validade é um termo que é típico de pesquisa positivista. A pesquisa interpretativa ela usa outros termos para garantir que vamos dizer assim, a confiança na conclusão ou nas conclusões que o autor oferece. E esses termos são autenticidade, principalmente. Então, como é que eu confio no trabalho que o autor está me apresentando? Bom, eu observo a consistência no desenvolvimento dos temas. Então, por exemplo, apresentar esse processo de redução dos dados, de agrupamento das informações, de extração de conclusões, ele passa a confiança para o leitor. Tá? Utilizar casos múltiplos sempre dá mais confiança do que apenas um caso. Tá? E substitui-se o termo validade por integridade, por autenticidade e por credibilidade. Normalmente, você convence o leitor que você alcançou essas dimensões quando você discute os resultados entre os autores, quando você apresenta uma descrição rica e densa em detalhes do fenômeno. Isso mostra que você se aprofundou, que você passou bastante tempo imerso naquele contexto ali. Quando você discute suas fontes potenciais de viés, aspectos da sua história de vida que podem influenciar, tempo prolongado no campo e muitas vezes o uso de um auditor externo, que é você apresentar os resultados da pesquisa para um outro pesquisador que também é da área, mas que não participou da pesquisa e discutir com ele. Então, apresentar procedimentos nesse sentido garantem para o leitor uma sensação de integridade, de autenticidade e credibilidade. Tá? Então, assim, a pesquisa interpretativa ela é bastante desafiadora para o pesquisador, principalmente porque não há formulação clara, convenções claras que o pesquisador siga uma receita de bolo que ele siga para garantir que as suas conclusões são merecedoras de crédito. Ele vai ter que descobrir isso durante o próprio processo de pesquisa. Tá? Ela é desafiadora, mas ao mesmo tempo esse desafio pode ser uma fonte de motivação para alguns pesquisadores.
Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente discute um pouco mais a respeito disso nos nossos próximos encontros. Obrigado, gente.